A deputada Carla Zambelli virou alvo de uma ação civil pública na Justiça do Distrito Federal. O processo assinado pelo advogado Amaury Soares Marques Júnior pede que ela devolva o dinheiro arrecadado em uma vaquinha virtual que a parlamentar criou para pagar indenizações judiciais às quais foi condenada. Para o advogado, ainda que as doações não sejam um crime, Zambelli feriu o princípio da moralidade pública ao pedir dinheiro para pagar multas aplicadas pelo TSE. A gente lembra que a deputada abriu a vaquinha no começo do mês passado, alegando que estava sendo perseguida judicialmente, nas palavras dela, e que apenas com o salário de deputada não conseguiria bancar os processos. A meta da vaquinha, isso eu tenho que te contar, era de R$100 mil, mas hoje o valor já ultrapassa R$180 mil. A Justiça confirmou o recebimento da ação popular, mas não deferiu a liminar por entender que Carla Zambelli precisa ser ouvida no processo, claro. Já o Ministério Público pediu vista para analisar o caso. A CNN tentou contato com a parlamentar e ainda está aguardando o retorno. Pois bem, vamos à pergunta, vou começar com o Poit dessa vez. Carla Zambelli pode ser obrigada a devolver esse dinheiro arrecadado, Poit? Bom, eu acho difícil obrigar a parlamentar a devolver o dinheiro. As pessoas doaram porque quiseram. Eu acho que a gente pode questionar as pessoas que doam dinheiro para um negócio desse, né? E aí também questionar o nosso julgamento, mas não que elas não tenham liberdade para fazer o que elas quiserem com o dinheiro dela. Agora, isso eu estou falando a opinião do administrador de empresas, empreendedor, deputado federal, agora trabalho aqui na CNN e com microcrédito para empreendedor. Agora, os meus colegas, vamos dizer assim, com entendimento jurídico, eu vou retomar o que o Dr. Clever falou aqui quando a gente trouxe esse assunto no dia, de você terceirizar a pena. Eu achei curioso aquilo que ele falou, Tardelli, Gabi, professora Samantha. Quando você recebe uma pena, a ideia é que você aprenda, né, com aquela pena que te aplicaram. Você não pode terceirizar. Pô, foi preso. Olha, 3 mil pessoas vão ser presas no meu lugar porque eles querem ser presos. Estou fazendo essa metáfora, talvez nem adequada, viu, doutores? Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Foi condenado a pagar uma multa. Então, vou terceirizar aqui para um pessoal de livre e espontânea vontade pagarem a multa por mim. Talvez isso pode ser questionado, Lu, jogo para os meus colegas. Mas é aquele negócio, ela, para concluí-lo, ela fala que, poxa, ela não se ajuda assim, sabe? Eu gostaria que a Carla tivesse um discurso mais de paz, a gente aprendesse com os erros. É isso que eu vim pensando para esse programa hoje. Né? O senador Cleitinho deu um discurso esses dias lá em Minas Gerais. Gente, vamos parar de brigar, eu não quero que dê errado, não quero que o Lula dê errado, eu quero que o Brasil dê certo. Vamos parar de brigar e falar do que interessa. Mas não. Diante de uma situação como essa, a Carla ainda fala assim, olha, eu pedi ajuda porque eu represento os bons valores, eu preservo os bons valores. E a esquerda é vandalismo, crime, injusto e métodos fracassados. Pô, nem assim ela calma, ela provoca. Bons valores não é andar com arma. Não é assim que ela consegue a grana, desse jeito, mas, fazendo essa... Pois é, Lu, falando para o público. Mas a gente tem obrigação, ninguém tem que nada, mas... Estou falando ela, não estou defendendo a Carla Zambelli, não, só estou falando como é que sim, deve esse funcionar. É o modus operandi dela, mas o que eu acredito é que a gente tem que trazer luz para isso e falar, gente, a sociedade não pode estar doente desse jeito, mas está. Então vamos tentar acalmar os ânimos, não vamos valorizar esse tipo de atitude extremista. Isso tem que ficar cada vez, na minha opinião, com menos pessoas, sabe? Essa atitude provocadora. A mesma coisa do Mário Frias, do jornalista que foi lá e provocou, sabia que ia ter essa reação, da Carla que com bons modos não é andar com uma arma correndo atrás do rapaz aqui nos Jardins. Isso não é bons valores. Então, por favor, pessoal, vamos ter mais consciência, bom senso, diálogo, para não dar palco. Né? Como diz o meu amigo lá de Brasília, eu tinha um amigo lá, o Romero, se ele estiver assistindo, depois eu corto aqui e mando para ele. Não vamos bater palma para doido dançar. Pelo amor de Deus, gente.
Olha, eu vou com a Gabi, agora só tenho aqui a parte do pessoal do direito, né, agora. Então, já vamos lá. Fere ou não, Gabi, o princípio da moralidade? Ele vai conseguir, com essa ação aí, vetar esse dinheiro da Carla Zambelli? Olha, eu acho difícil, porque eu concordo bastante com o que o Poit disse sobre a questão das pessoas terem liberdade para doarem, né? Elas podem doar para quem elas quiserem, contribuir para quem elas quiserem. Provavelmente quem está fazendo essas doações para Carla Zambelli são os seus eleitores. O que ela vai precisar fazer é escriturar tudo direitinho, declarar no imposto de renda, emitir recibo, orientar esses doadores, que eles também precisam, todas as doações precisam ser declaradas, né, escrituradas. Imagino que ela não tenha problema, senão você também afeta a liberdade das pessoas, né, que estão lá querendo contribuir, fazer as doações. Olha, se é proibido de doar, né, a gente também não pode ser tão radical nesse sentido. Eu acho que o que fere o princípio da moralidade, talvez, seja a forma como ela lida com isso. Tudo bem, ela teve um problema nas eleições, com relação às fake news, ficou com uma dívida, precisa pagar, está pedindo ajuda. Agora, a forma como ela está lidando, dá a impressão que ela quer dizer assim, olha, me doem porque assim eu continuo fazendo errado. E a ideia da multa, quando a Justiça Eleitoral aplica uma multa desse tamanho, é justamente para evitar que novas práticas nesse sentido se repitam. A gente está numa fase de combate às fake news, de combate à desinformação, discutindo o projeto de lei, tá fervendo esse tema aqui e parece que ela não entendeu ainda, né? Então eu acho que assim, talvez seja um pouco imoral, né? Mas não sei se fere nesse sentido de ela ter que devolver o dinheiro, porque ela precisa cumprir ali, ela precisa pagar essa multa. Sim. Ela precisa, é mais certo ela conseguir doações, desde que sejam corretas, escrituradas, declaradas, e pagar multa, do que ela ficar devendo esse dinheiro para o poder público. Aí sim seria um problema. Vamos lá, Samantha. Bom, eu concordo com o que os meus colegas disseram. Eu acho que não é imoral, ela não vai responder por nenhum atentado à moralidade. A gente tem a liberdade de doação. Não é imoral, você diz que não é imoral porque você não acha que é imoral, ou você está falando diante da lei? Da lei, não é imoral porque as pessoas podem doar para quem quiser. E no caso, ela vem com um discurso, que aí ela tem uma captação política, de que ela está sendo injustiçada, perseguida, e aquelas pessoas que concordam com os posicionamentos políticos dela se solidarizam e fazem as doações. Desde que você tenha todo o trâmite legal, como colocou a doutora Gabriela, não tem nada de imoral nisso, não é? É claro que a finalidade de uma multa, né, a gente brinca que a parte do corpo humano que mais dói é o bolso, é justamente que a pessoa se atente que cometeu falhas e não venha a cometê-las novamente. Mas aí ela tem um ganho político, porque ela fideliza, não é, os seus eleitores, no sentido de que está sendo perseguida. Agora, eu tenho uma dúvida aí, queria até discutir com os meus colegas do ponto de vista jurídico. Me causou uma certa estranheza entrar com uma ação, esse advogado entrar com uma ação civil pública, porque, se eu não me engano, isso é privativo do Ministério Público e de associações de classe. Eu acho que essa ação não vai nem para frente por ilegitimidade de parte, ou seja, ele não é parte legítima para propor esse tipo de ação em face do princípio da moralidade. Acho que, do ponto de vista jurídico, não vai nem sequer ser ouvida e essa ação não vai prosperar, porque não é o meio jurídico adequado e ele não é parte legítima para propor. Então, aí a gente tem questões políticas tanto do advogado que propôs a ação e dela no sentido de fidelizar os seus eleitores. A gente vive num país onde a liberdade é assegurada constitucionalmente, as pessoas podem doar para quem quiser. O que é parte popular? O que é ação civil pública na reportagem? Pronto, agora elas resolveram ignorar a gente aqui. Nossa, estão batendo papo lá. Agora elas acham que estão uma do lado da outra, batendo papo. O que é parte, como é que você falou? Legítima. Parte legítima. Por exemplo, tem determinadas ações que são diretas no Supremo Tribunal Federal, que eu, cidadã comum, mesmo constituindo advogado, não posso entrar com ação, porque a lei diz quem pode propor ação. No caso da ação civil pública, o cidadão comum, ele como advogado, não pode. Tem que ser o Ministério Público ou ele representando uma associação legalmente constituída há mais de um ano. Então, ele não tem legitimidade, ele não está elencado entre aqueles que podem propor essa ação. Por isso que eu perguntei aqui para ela, será que não foi uma ação popular? Porque se fosse ação popular, aí qualquer cidadão poderia. Mas aí a gente está aqui nessa dúvida. Mas aí já está dando ideia para ele, né? Muito bem. Desculpa. Vamos lá, Tardelli. Eu vejo nisso aí quase que uma cena de comédia, né? Porque
ela arrecadou, eu tô aqui com a página aberta dela, R$ 184.840,21. A última doação chegou para ela há 8 horas atrás. Ou seja, ela consegue receber em tempo real. O que ela vai fazer com esses R$ 84.840,21 agora que ela tem excedentes, eu não sei, porque quem quiser doar, que doe, né? Eu ia usar uma expressão que eu não vou usar, porque tem os nomes daqui de quem doa, eu estava vendo assim, há pessoas que doam sistematicamente, doam para ela, doam para outro e tudo mais. E toda pessoa que chama para si dinheiro, ela se coloca numa posição de vítima. Todo estelionatário é vítima de alguma coisa que ele não criou. Como é que é? Todo estelionatário. Ele é vítima de alguma coisa do destino terrível que ele não criou e que só você, naquele momento da vida dele, poderá ajudá-lo a resolver. O professor pode traduzir pra gente que ainda não estou entendendo? Mas como assim? É tipo, você colhe o que você plantou. Por exemplo, vai colher um dia. Por exemplo, olha, eu estou sendo injustamente perseguido pela polícia X. Olha, eu preciso de arrumar R$1 milhão, eu não tenho, eu sou pobre, rapaz, eu tenho 7 filhos, eu tenho 4 tias que dependem de mim, tenho 18 avós paraplégicos que dependem do meu esforço. Eu vou colocando, eu vou chorando, eu faço um discurso bem melodramático e eu consigo fazer com que as pessoas se condoam, certo, da minha situação. Nenhum estelionatário é aquele cara brabo. Eu estava vendo aqui a chamada dela, ela disse que eu não tenho. Por favor. Você fez, nossa, que cut, eu vou ajudar. E ajuda. Beira o artigo 171 do Código Penal. Porque nós não sabemos se ela vai pegar esses 84 mil excedentes, se vai guardar para uma outra multa que ela tiver eventualmente que pagar, se ela vai comprar um carrinho para alguém, se ela vai gastar em dinheiro, se ela vai aplicar... Porque esse dinheiro é dela. Ela está agindo quase como uma pastora. Olha, eu preciso de dinheiro para minha igreja. Qual é a igreja? A igreja da Carla Zambelli. Mas você não acha que... Hoje estou parecendo até a defensora da Carla Zambelli, mas o Trump, que é o Trump, pediu dinheiro e conseguiu muito mais, o Trump ali com aquela fortuna dele, milionário, não acha que é uma onda de... Deve ter algum gozo muito louco em dar dinheiro para milionário, né? Certo? Deve ter alguma coisa, certo? Agora, eu estava vendo aqui as pessoas que contribuíram, pessoas comuns. Pessoas comuns do povo, não tem ninguém, não tem uma pessoa jurídica. São pessoas comuns, são pessoas que se condoeram por ela, são pessoas que gostam dela, que certamente votaram nela, vão votar. A Samanta está corretíssima, ela criou um sistema de fidelização de voto. Ela pode contar com esses aqui para tudo. Até para esconder a arma que ela saiu correndo atrás do caboclo aí na rua. Assim, né? Mas eu acho que... Se a gente olhar com um pouquinho mais de rigor, beira um estelionato, sim.